A graça e a paz do Senhor Jesus para todos nós. Hoje, amados, dia 29 de setembro, quem vos fala aqui é o diácono Jusser, da Igreja e Assembleia de Deus, com mais uma mensagem para as nossas vidas. Mensagem que vem aí, amados, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Então, aqui é a carta, de Paulo aí a Timóteo. Amém? Quem não sabe, daí dessas escrituras do Novo Testamento, se você ler lá bem certinho as cartas de Paulo, vai ver que Paulo escreveu a várias igrejas, escreveu também a Timóteo, entendeu? E foi escrevendo aí a vários outros. Mas enfim, vamos lá então para a escritura aí da palavra aí de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, a palavra de hoje, amados, aí em ênfase é redenção. Jesus Cristo foi o nosso Redentor e o nosso Salvador. Então, se não fosse por Jesus, nós estaríamos perdidos na escuridão, perdidos nas trevas, vivendo, vagando no mundo sem ter o conhecimento das coisas de Deus. Talvez estaríamos aí vivendo essa vida, mas totalmente diferente, porque muitas coisas mudaram depois que Jesus veio, morreu, e ressuscitou. Muitas coisas mudaram e continuam mudando. A igreja hoje, ela é uma das... tem gente que fala que é como uma empresa, mas digamos que é a maior em todo o mundo. Existem igrejas de várias e várias tipos e denominações, mas poucas, não são todas, que buscam a verdade da palavra de Deus. Muitas buscam, outras tem pessoas que criam igrejas aí para satisfazer os seus desejos, dizendo que estão buscando a Deus da sua forma e do seu jeito. Bem, não estamos aqui para julgar ninguém, mas a palavra de Deus é uma só, a verdade é uma só, e quando Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós temos que estar libertos, por isso que temos a redenção. Amém? O nosso devocional, amados, aqui, ele vem como uma prática diária, certo? Então, o que quer dizer a redenção? Se a gente fosse analisar aí pelo devocional, o que vem essa mensagem como devocional, como uma reflexão de redenção? O que seria para nós? Se a gente ler o livro de Êxodo, já vamos aprender ali sobre redenção. Aprender que Deus salvou os israelitas lá no começo do Egito, da grande escravidão que os israelitas estavam sofrendo na mão dos egípcios. Antes disso, temos aí a questão de redenção, quando Deus chamou vários homens da Bíblia que temos lá, desde Noé, e assim foi, todos que Deus foi chamando: Abraão, Isaac, Jacó. Então, quando chegou em Jacó, depois que Jacó foi com o Egito para a sua família, os israelitas foram crescendo, e os egípcios ficaram com medo daquele povo que estava crescendo demais e colocaram então este povo, como eles eram mais, tinham mais poder em questão bélico, vamos dizer assim, em questão de armamento, de força, colocaram então os egípcios ali, os egípcios colocaram os israelitas para trabalhar um modo escravo. Então Deus levantou mais um, chamado Moisés e Arão. Então Deus levantou ali Moisés e Arão, Moisés que estava vivendo na terra do Egito como um egípcio, e Deus tirou Moisés de lá, e Moisés foi para o deserto, onde ele tinha que ir lá para encontrar a esposa dele, israelita, casar. Então toda a história você consegue ler ali no livro de
Êxodo. Amém? Se você for lá e ler o livro de Êxodo, lá, leia. Eu peço a você que leia desde o capítulo 1, Êxodo. Então vamos acá para a redenção. O que quer dizer a palavra redimir? Pode ser para muitos uma palavra comum. Se redimir de algo errado que fez para uma pessoa, se redimir de um erro que cometeu. Redenção. O que é redenção para você, amado, minha amada? A redenção para nós cristãos é se afastar, né? Morrer de tudo o que é para o mundo. Se não fosse por Jesus, nossos pais, nossos antepassados, nossos avós e bisavós não teriam direito à redenção. Então nós alcançamos essa redenção por meio de Jesus. Lá na antiguidade, como que o homem fazia, os israelitas faziam? Eles faziam sacrifícios. Deus falava por intermédio de um profeta, né? Usava lá, vários profetas foram usados. O que os israelitas tinham que fazer? Seguindo as ordens de Deus para seguir. E depois, né, lá no Egito, quando eles foram salvos, né, a travessia do Mar Vermelho, entre outras coisas, até eles chegarem à terra prometida, muitas coisas aconteceram, como foram teimosos ainda. E hoje em dia ainda isso persiste no ser humano. O ser humano, ele é liberto, ele é salvo. Deus é tão misericordioso e tão maravilhoso que nos dá ainda o escape. Mas a gente não sabe dia de amanhã. Então, tem pessoas que ficam pensando, eu vou deixar para servir, para ir para a igreja, né? Como dizem assim, ir para a igreja. Depois, enquanto eu vou curtir. Pois é. Você pode estar curtindo e de repente a sua vida acabar e você não aceitou Jesus do seu coração. Você está querendo enganar a Deus? Não adianta você fazer isso. A salvação é para todos, sim, mas para aquelas pessoas que não conhecem, que estão sofrendo, não tiveram conhecimento de Deus. Agora, aquelas pessoas que já conhecem, tiveram conhecimento ali pelos seus pais, pelos seus avós, e não buscaram a Deus, não quiseram, elas já têm o conhecimento, então elas já sabem do que se trata. Então, o que é redenção? Nisso tudo que falamos aqui, se você for ler a Bíblia, né, lá no Novo Testamento, a nossa redenção é Jesus. Nós só podemos chegar a Deus por meio de Jesus. Então, Jesus é o nosso Redentor e Salvador. A nossa reflexão, amados, desta palavra, como o fato de saber que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, afeta a maneira como você vive? Então aqui, isso me dá uma confiança para compartilhar corajosamente a mensagem de Deus com os outros. Isso me dá humildade para lembrar que o grande preço que Jesus pagou pela minha redenção. Também me desafia a permanecer enraizado nas Escrituras quando o mundo oferece verdades conflitantes. Amém? Então essa foi a nossa reflexão. Vamos aqui, amados, então aqui compartilhando a nossa fé. Lembre-se que Jesus é a ponte entre o céu e a terra. Agora temos o privilégio e a responsabilidade de compartilhar essa notícia maravilhosa com as outras pessoas. Depois não tem, amados, depois daí, aqui, né, a reflexão, e aqui já vem para a nossa imagem, né, da mensagem de hoje. Então vamos aqui para a nossa oração. Então oremos. Amado Pai, poderoso e querido Deus, em Teu nome, ó Jesus, obrigado por enviar, Senhor Deus, o Teu Filho Jesus, para ser o nosso mediador e o nosso resgate. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar plenamente no Teu Filho Jesus, a viver fielmente por causa dele e a compartilhar o grande amor que Tu tens, ó Deus, com coragem e compaixão.
Mantém-nos, ó Pai, o nosso coração fundamentado, firmado em Tua verdade, sem importar, às vezes, as pessoas que me rodeiam. Poderoso querido Deus, em Teu nome, ó Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um dia, Pai, te agradeço por esta mensagem maravilhosa. Coloco em Tuas poderosas mãos, ó poderoso querido Deus, aqui a minha família, minha esposa, Tua serva, nossos filhos. Coloco em Tuas poderosas mãos, Senhor, a minha família. Senhor, continua fazendo a obra na vida da minha esposa, Senhor, usando a minha esposa, usando os nossos filhos, fazendo a obra por intermédio dos nossos filhos, todos os nossos filhos. Continua fazendo a obra, poderoso querido Pai, nos nossos familiares também, Senhor, usando, Senhor, poderosamente os nossos familiares, assim também os nossos familiares amados irmãos em Cristo. Os nossos irmãos, Senhor, das nossas congregações e também das outras igrejas e denominações, aqueles que estão aí te servindo, ó Pai, te seguindo e fazendo a Tua vontade em verdade e em espírito e em verdade. Poderoso querido Deus, pelo Teu santo, majestoso e eterno nome, Pai, também oramos aqui, Senhor, pelas pessoas, Senhor, que estão aí neste momento, passando por dificuldades, pessoas que estão aí, Senhor, com problemas, pessoas, poderoso Deus, que estão aí com enfermidades. Colocamos todos em Tuas poderosas mãos. Eu coloco a minha vida, Senhor, eu coloco a vida da minha família, o nosso relacionamento, Pai. Coloco, Senhor, o meu relacionamento com a minha esposa, a Tua serva Loures, Senhor. Continua falando, Senhor, com a Tua serva. Perdoa, Senhor, porque às vezes a gente é falho e às vezes a gente esquece ou deixa de lado a forma mais compreensível, mais amorosa, mais meiga de falar com aqueles que nos rodeiam, seja esposa ou filhos. Então perdoa-nos, ó Pai. Perdoa, Senhor, se eu tenho sido rude ou brusco com a minha esposa, Tua serva. Mas Tu sabes, ó Deus, o quanto eu a amo e quanto amo os nossos filhos, todos os nossos filhos. E Tu sabes, ó Deus, o que eu estou aqui fazendo, Senhor. Eu estou aqui no trabalho, poderoso Deus, estou longe da minha família, não é pouco tempo, é bastante tempo, Senhor. Por isso, Senhor, eu peço que Tu continue dando força, Senhor, para a Tua serva. Continua, Senhor, fazendo a obra, Senhor, e falando com a Tua serva, Senhor, dando a paz que só Tu podes nos dar. Poderoso querido Deus, continua fazendo a obra, ó Pai, usando Teus filhos e filhas para levar a mensagem com amor, levar a cura, a libertação, a restauração, o renovo para todas as pessoas aí, pessoas em hospitais, em clínicas, em lares, pessoas aí pelo mundo todo sofrendo. Em Teu santo, poderoso e eterno nome, ó poderoso Deus, muito obrigado por mais este dia, muito obrigado por esta mensagem poderosa, e é em Teu nome, ó Pai, que agradecemos. É em Teu nome, ó poderoso querido Deus, que deixamos, Senhor, esta mensagem aqui nos nossos corações. Obrigado, Senhor, por seres o nosso Redentor e o nosso Salvador. Em nome de Jesus, agradecemos esta mensagem e todos possam dizer comigo, amém e amém, Jesus.